soberania de Deus e a confiança inabalável nas Escrituras são o fundamento para uma alma que deseja permanecer firme em tempos de incerteza. Quando nos debruçamos sobre o ensino bíblico, somos lembrados de que nada foge ao controle do Criador e que cada detalhe da nossa história está escrito em seu livro antes mesmo de existirem. A meditação profunda nestas verdades não é um exercício de passividade, mas um ato de coragem que nos permite descansar enquanto o mundo se agita. É através deste entendimento que a nossa edificação deixa de ser baseada em sentimentos passageiros e passa a ser alicerçada na rocha eterna da verdade divina. Viver sob a égide da palavra exige que reconheçamos que o ensino das Escrituras é um mapa para nossa felicidade e segurança. Em Salmos, capítulo 115, versículo 3, lemos que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Esta soberania, longe de ser um conceito frio, é o consolo de que o amor de Deus governa o seu poder. Ao meditarmos profundamente neste fato, nossa ansiedade é substituída por uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. A edificação real acontece quando deixamos de tentar controlar o futuro e passamos a confiar plenamente naquele que detém o tempo em suas mãos. Antes de avançarmos para as revelações mais profundas deste estudo, convido você a fortalecer este canal de sabedoria. Se este conteúdo tem alimentado o seu espírito, curta este vídeo agora mesmo e inscreva-se para fazer parte desta família que busca a profundidade. Deixe seu comentário compartilhando uma experiência de fé. Sua participação é o que impulsiona esta mensagem para alcançar outras vidas que precisam de esperança. Juntas e juntos, somos uma voz de edificação nestes dias. O que vamos tratar a seguir explicará como você pode manter a calma, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Existe uma promessa em Isaías que poucas pessoas conseguem acessar plenamente por falta de meditação correta. E eu vou revelar como ela pode se tornar sua realidade. Fique conosco, pois o que vem a seguir é a chave para a resiliência emocional que você tanto precisa. A meditação profunda na soberania divina nos ensina que até os ventos contrários servem aos propósitos do alto. No ensino bíblico, encontramos a história de José, que em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, declarou que o que planejaram para o seu mal, Deus o tornou em bem. Essa perspectiva transforma a nossa forma de encarar as crises. Passamos a ver as dificuldades não como obstáculos, mas como ferramentas de edificação. A meditação constante nos permite discernir a mão de Deus, agindo nos bastidores, preparando-nos para um destino maior do que as nossas circunstâncias atuais sugerem. A confiança nas Escrituras é fortalecida quando entendemos que a palavra de Deus é imutável. Em Números, capítulo 23, versículo 19, aprendemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele fará. Se prometeu, cumprirá. O ensino profundo nos ancora nesta fidelidade, removendo as raízes da dúvida que tentam sufocar a nossa fé quando meditamos nesta imutabilidade. Nossa estrutura interna é edificada de tal modo que as promessas bíblicas tornam-se mais reais para nós do que os problemas que vemos com nossos olhos físicos. Você descobrirá na próxima etapa como o silêncio de Deus pode ser, na verdade, um sinal da sua ação mais intensa. Vou mostrar como a meditação pode te dar clareza para entender o que Deus está fazendo quando nada parece estar acontecendo. Prepare-se, pois o conhecimento que trarei na sequência vai renovar suas forças para continuar lutando e crendo. O ensino bíblico sobre a providência divina nos revela que Deus supre todas as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19,
temos a garantia dessa provisão celestial. A meditação profunda nesta verdade nos liberta da escravidão, do medo, da escassez e da preocupação com o amanhã. Ao meditarmos nas lições de cuidado que Jesus ensinou sobre as aves do céu e os lírios do campo, somos edificados em uma confiança infantil e plena no Pai, que sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de pedirmos. A edificação espiritual também requer que aceitemos os mistérios de Deus. Nem tudo o que acontece terá uma explicação imediata aos nossos olhos humanos. Mas a meditação nas Escrituras nos assegura que o plano de Deus é bom, agradável e perfeito. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, lemos que as coisas secretas pertencem ao Senhor, mas as reveladas nos pertencem. O ensino profundo nos ajuda a focar no que foi revelado, o seu amor e fidelidade, enquanto confiamos o que é secreto à sua soberania. Essa confiança é o que sustenta os mártires e os grandes heróis e heroínas da fé ao longo dos séculos. Imagine ter uma mente tão protegida que nenhum pensamento de derrota consiga prosperar. Na continuação, discutiremos como a meditação profunda cria uma blindagem espiritual através da armadura de Deus. Descrita por Paulo, o que você vai ouvir a seguir é essencial para quem se sente em uma batalha constante contra pensamentos negativos. Não perca nenhum segundo, pois o próximo ponto é transformador. A meditação profunda nos leva a entender que o ensino das Escrituras visa a nossa total dependência de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus é enfático ao dizer que sem Ele, nada podemos fazer. Reconhecer essa dependência não nos enfraquece, mas nos conecta à fonte de todo o poder. A edificação genuína ocorre quando esvaziamos o nosso orgulho através da meditação e nos permitimos ser preenchidos pela força que vem do alto. Orar e meditar nas Escrituras é reconhecer que a soberania divina é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A confiança inabalável é fruto de uma vida que se alimenta da palavra diariamente. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor ordena que sejamos fortes e corajosos, pois Ele estaria conosco por onde quer que andássemos. Esse ensino não era apenas para um líder militar, mas é para cada pessoa que decide seguir o Criador hoje. A meditação profunda nessas palavras de encorajamento remove o pavor e a desolação, edificando em nós um espírito de conquista que não recua diante dos gigantes, pois sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas por que algumas pessoas parecem ter mais facilidade em confiar do que outras? A resposta está em um segredo de intimidade que será revelado na próxima parte deste vídeo. Vou te mostrar como cultivar uma amizade tão profunda com Deus que a confiança se torne natural e não um esforço. O que direi a seguir é o que separa os religiosos dos verdadeiros filhos e filhas do reino. O ensino bíblico sobre a soberania de Deus nos ensina a descansar no meio do conflito. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, o povo foi instruído: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A meditação profunda nesta promessa nos ajuda a silenciar o barulho externo e a ansiedade interna. A edificação vem de saber que não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Quando confiamos na estratégia divina, aprendemos que muitas vezes a nossa vitória não vem do nosso esforço muscular, mas da nossa capacidade de permanecer em quietude e confiança diante do trono da graça. A confiança nas Escrituras também nos dá discernimento para rejeitar falsas seguranças. O mundo oferece muitas âncoras falsas, mas o ensino das Escrituras nos aponta para o único, que é inabalável. Em Salmos, capítulo 20, versículo 7, lemos que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
nosso Deus. Meditar nessa distinção protege o nosso coração de colocar a esperança em bens materiais ou influência humana. A edificação através da palavra nos torna pessoas centradas no eterno, cujas raízes bebem de fontes que nunca secam, independentemente da economia ou da política. Estamos chegando a um ponto de revelação profunda sobre como a sua fala influencia a sua realidade. No próximo bloco, explicarei a conexão bíblica entre o que você medita e o que você confessa com a sua boca. Se você deseja mudar o curso da sua vida, você precisa entender o que vou dizer na sequência. Fique até o final para aprender a ativar o poder da palavra em sua própria voz. A meditação profunda nos ensina a caminhar por fé e não por vista. O ensino de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é a base para uma vida de confiança inabalável. Quando as circunstâncias ao nosso redor dizem não, a palavra de Deus em que meditamos diz sim. A edificação espiritual é o processo de alinhar os nossos olhos espirituais com as promessas bíblicas, ignorando as sombras que tentam nos assustar. Ao meditarmos na soberania de Deus, entendemos que o que vemos é temporário, mas o que não vemos, menos as promessas de Deus, é eterno e garantido. Confiar nas Escrituras é também um ato de resistência contra o desânimo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, somos encorajados a não nos cansarmos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A meditação profunda nos dá o fôlego necessário para as maratonas da vida. O ensino bíblico nos fornece os exemplos de perseverança de homens e mulheres que, pela fé, alcançaram o que foi prometido. Essa nuvem de testemunhas nos edifica e nos impulsiona a continuar, sabendo que a nossa confiança em Deus nunca será frustrada nem envergonhada. Você sabia que existe um descanso de Deus que pode ser acessado ainda hoje? Na próxima etapa, vamos explorar o texto de Hebreus que fala sobre entrar no repouso divino através da fé. Vou te mostrar como cessar as suas próprias obras para deixar Deus operar milagres através de você. Este conhecimento é libertador e você não pode perder. A soberania de Deus é manifesta através da sua providência em cada pequeno detalhe. O ensino bíblico em Mateus capítulo 10, versículo 30, diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Se o Criador se importa com detalhes tão ínfimos, quanto mais cuidará das nossas grandes preocupações e dilemas. A meditação profunda neste nível de cuidado divino edifica em nós uma gratidão profunda e uma segurança que elimina o sentimento de abandono. Confiar nas Escrituras é saber que nunca estamos desamparados ou esquecidos por aquele que nos formou no ventre materno. Além disso, a confiança inabalável nos permite ser luz para as outras pessoas. Quem está edificado na palavra e confia na soberania de Deus, torne-se um porto seguro para quem está perdido no mar da dúvida. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, somos chamados de a luz do mundo. A meditação profunda nos enche de uma certeza contagiante que atrai outros para a verdade. O ensino que recebemos e praticamos torna-se uma mensagem viva, lida por todos que cruzam o nosso caminho, demonstrando que é possível viver com paz e propósito em um mundo confuso e sem direção. Prepare o seu coração para um momento de autocrítica espiritual que faremos a seguir. Vamos identificar quais são os ídolos da falsa confiança que ainda podem estar em sua vida e como derrubá-los para que a soberania de Deus seja total. O que direi a seguir pode ser confrontador, mas é o que vai te levar para o próximo nível de maturidade. Continue assistindo com o coração aberto. O ensino bíblico sobre a soberania divina nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. Abraão, ao ser chamado por Deus, saiu sem saber para onde ia, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Sua confiança não estava no destino,
mas naquele que o chamou. A meditação profunda nessa jornada de fé nos edifica para darmos passos ousados sob a direção do Espírito Santo, mesmo quando não temos todas as respostas. Confiar nas Escrituras é entender que a obediência precede a revelação completa e que a mão soberana de Deus guiará cada passo de quem se dispõe a caminhar com Ele. A edificação através da palavra também nos ensina a lidar com as perdas. Quando as coisas não saem como planejamos, a meditação em passagens como Jó, capítulo 1, versículo 21, nos ajuda a dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa não é uma aceitação de derrota, mas o reconhecimento supremo da soberania de Deus sobre a vida e a morte. A confiança inabalável nos permite sofrer sem nos perdermos no desespero, sabendo que o nosso Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra para restaurar todas as coisas. O que acontece quando a nossa fé é testada pelo fogo? No próximo bloco, falaremos sobre o propósito das provações e como a meditação nas Escrituras nos ajuda a sair delas mais puros e fortes. Vou te mostrar como a soberania de Deus utiliza as dificuldades para forjar em você uma autoridade que nenhum estudo teórico poderia dar. Fique aqui, pois esta revelação é preciosa. A confiança inabalável nas Escrituras produz uma vida de estabilidade emocional. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, está escrito que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. A meditação profunda é o que mantém a nossa mente firme. Sem um ensino constante, nossos pensamentos derivam para o medo e a incerteza, mas com a palavra, somos edificados em uma fortaleza mental. Confiar na soberania divina é ter um filtro que impede que as más notícias do mundo roubem a nossa alegria e a nossa esperança no reino que não pode ser abalado. A soberania de Deus também é vista na sua capacidade de restaurar o que foi quebrado. O ensino bíblico em Joel, capítulo 2, versículo 25, traz a promessa de restituição dos anos que foram consumidos pelas pragas. Meditar nesta restauração divina nos dá ânimo para acreditar em novos começos. Não importa quão difícil tenha sido o nosso passado. A edificação através da confiança em Deus nos permite olhar para trás com perdão e para frente com expectativa, sabendo que o Criador é especialista em fazer novas todas as coisas e em usar as nossas cicatrizes como sinais de sua glória. Estamos nos aproximando do fim desta jornada, mas ainda há um segredo sobre a voz de Deus que eu preciso te contar. No próximo segmento, explicarei como a meditação profunda afina os seus ouvidos para ouvir a direção divina no meio do caos cotidiano. Se você deseja ter uma bússola infalível para suas decisões, o que vem a seguir é para você. O ensino das Escrituras nos mostra que a soberania de Deus se manifesta plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ao meditarmos na sua vida, morte e ressurreição, nossa confiança torna-se inabalável, pois sabemos que ele venceu o mundo conforme Joá, capítulo 16, versículo 33. A meditação profunda nesta vitória nos edifica para enfrentarmos qualquer aflição com a cabeça erguida. Confiar nas Escrituras é confiar no próprio Cristo, que é o Verbo encarnado e a expressão exata do ser de Deus, garantindo que o mal nunca terá a última palavra sobre a vida daqueles que estão nele. Além disso, a confiança bíblica nos dá autoridade espiritual sobre as trevas. Quando meditamos no ensino de Lucas, capítulo 10, versículo 19, compreendemos que recebemos autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. A soberania de Deus nos delega poder para agirmos em seu nome. A edificação que vem desse entendimento transforma a nossa postura. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser agentes da transformação do reino, orando
e agindo com a certeza de que o Senhor respalda a sua palavra em nossas mãos. Agora, preste muita atenção ao que vou dizer no próximo passo. Vou te mostrar como transformar toda essa teoria em uma atitude de fé que gera resultados práticos na sua saúde e nos seus negócios. A soberania de Deus não é apenas para o futuro, é para o seu agora. E eu vou te ensinar como ativar isso na sequência. Não mude de vídeo, pois a parte mais prática está chegando. A meditação profunda na soberania divina nos liberta da necessidade de aprovação humana. Quando o nosso ensino e a nossa confiança estão firmados no Criador, o que as outras pessoas pensam ou dizem deixa de ter peso sobre a nossa identidade. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo questiona se buscava ele o favor dos homens ou o de Deus. A edificação espiritual nos dá essa independência santa, onde a nossa única preocupação é agradar aquele que nos chamou. Confiar nas Escrituras é encontrar a verdadeira liberdade para ser quem Deus nos criou, para ser sem as máscaras e pesos impostos pela sociedade. A confiança inabalável também nos prepara para a generosidade. Quem confia na soberania de Deus sabe que Ele é a fonte de tudo e, por isso, não tem medo de repartir. O ensino de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, nos garante que Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, a fim de que tenhamos sempre tudo o que é necessário e abundemos em toda boa obra. Meditar nesta abundância divina edifica em nós um coração generoso que entende que somos apenas mordomos e mordomas dos tesouros do céu, destinados a abençoar a terra enquanto o Rei não volta. Prepare-se para o encerramento deste estudo. No bloco final, faremos uma declaração de fé poderosa que servirá como um selo para tudo o que aprendemos hoje. Vou te desafiar a assumir um compromisso público com a soberania de Deus na sua vida. O que direi no desfecho deste vídeo é o que vai consolidar o seu novo estilo de vida, baseado na confiança absoluta. Fique até o último segundo. Chegamos ao momento de consolidar a nossa confiança na soberania de Deus. O ensino bíblico nos mostrou que não há porto mais seguro do que as promessas do Pai em Salmos. Capítulo 125, versículo 1. Temos a promessa definitiva. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A meditação profunda nesta palavra é o que nos dá a estabilidade necessária para atravessarmos qualquer vale, sabendo que a montanha da nossa fé é inabalável, porque está sustentada pelas mãos daquele que sustenta o universo. A edificação que buscamos é aquela que resiste ao teste do tempo e da dor. Ao confiarmos nas Escrituras, estamos investindo em algo que nunca desvaloriza. O ensino bíblico é a luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva surja em nossos corações. Medite nessas verdades dia e noite, e você verá que a sua perspectiva sobre a vida será radicalmente transformada. A soberania de Deus não é um conceito a ser debatido, mas uma realidade a ser vivida, trazendo ordem ao nosso caos e propósito às nossas dores, conduzindo-nos sempre ao triunfo em Cristo. Obrigado por dedicar este tempo para edificar sua alma, para que esta mensagem crie raízes profundas. Convido você a praticar a meditação orientada que preparei no próximo vídeo, onde aplicaremos a confiança inabalável em situações específicas de crise. Sua jornada rumo a uma fé madura continua, e eu estou aqui para te apoiar em cada passo bíblico. Que o Senhor da paz te conceda confiança total em sua soberana vontade.